Quem achou o texto diz: eu vou morar no céu. Não, está muito fraco para quem vai morar no céu. Quem achou o texto, diga: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: me espere que eu também vou. Espera o Rildo que achou aí, Rildo. Juízes, capítulo de número 16, verso de número 18. Vendo, pois, Dalila que já lhe abrira totalmente todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me abriu totalmente o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem que rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E ela começou a provocá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me defenderei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. E despertou ele do sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me defenderei. Mas ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Queridos, Israel está vivendo um momento muito difícil. A nação dos hebreus está enfrentando um momento muito caótico. Após uma grande liderança, uma liderança essa imposta por Deus, essa liderança através do jovem Josué. Josué se tornou um grande líder para a nação de Israel. Josué tornou-se alguém muito conhecido, muito respeitado. Josué liderou a nação de Israel a conquistar aquilo que Deus já havia dito através da vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. A promessa é que eles entrariam em uma terra, essa terra que manaria leite e mel. Essa promessa de Deus sobre a nação de Israel iria se concretizar na época de Josué. Após a morte de Moisés, Josué assume a liderança da nação. Josué tem pela frente um grande caminho. O caminho é de levar a nação de Israel a possuir a terra prometida, a entrar naquilo que Deus havia prometido aos seus antepassados. De fato, Josué escuta a voz de Deus. Josué segue os conselhos de Moisés. Josué não se aparta de ti o coração da lei. Josué não olha nem para a esquerda, nem para a direita, assim como Moisés, como o próprio Deus havia dito a ele, para ele não se desviar dos caminhos dele. Certamente Josué ouviu a voz de Deus, os conselhos de Moisés, e ele segurou firme, permaneceu firme, e assim as promessas de Deus começou a ser realizadas na vida do povo. Israel entra na terra prometida. Israel conquista aquilo que ele mais esperava, mais aguardava, pois eles sofreram tanto, passaram 430 anos dentro do Egito. Israel virou um povo nômade após a saída do Egito. O maior sonho dessa nação era conquistar a sua terra, era entrar na terra prometida. Deus cumpre com a sua palavra. Israel está tomando posse daquilo que Deus havia profetizado, ou melhor dizendo, Deus havia prometido aos seus antepassados. Eles entram na terra, eles estão alegres, festejantes,
aquela geração que entrou na terra prometida era uma geração que conhecia os caminhos do Senhor, é uma geração que obedecia à voz do seu Senhor, era uma geração que estava adorando ao Senhor por tudo aquilo que Deus havia feito e de que Deus havia realizado. Era uma geração que estava pronta a adorar ao Senhor todos os dias. Só que o livro de Juízes se abre e agora traz-nos uma história muito triste, porque aquela geração que adorava a Deus, aquela geração que tinha a presença de Deus, aquela geração que respeitava a sua liderança, aquela geração que respeitava aquele que estava à frente, agora morreu. Josué morre e aquela geração também morre. Levanta-se uma outra geração. O livro de Juízes vai dizer que após a morte dessa geração, uma outra geração se levanta, e a texto vai dizer que esta geração não conhecia ao Senhor, pois todos os anciãos tinham morrido. O que restava agora era somente as lembranças e o que alguém conseguia passar, mas mesmo assim eles se esqueceram de tudo. Eles não quiseram dar ouvido à voz de ninguém. Essa nova geração que se levanta é uma geração que quebrou princípios, é uma geração que não deu mais ouvido à voz de Deus, é uma geração que não deu mais ouvido à voz do seu Senhor, uma geração que começou a cair dia após dia, uma geração que começou a cair nos seus próprios erros, não dando ouvido à voz de Deus e assim adorando a outros deuses. Começou a adorar os deuses de Baal, ao Deus de Azera, e assim a nação de Israel estava totalmente desviada dos caminhos do Senhor. Toda aquela geração havia se desviado dos preceitos do Senhor. Esse período na história de Israel é um período muito caótico, é um período bastante difícil, é um período de totalmente escuridão. Só que Deus decide agora levantar juízes, Deus decide levantar homens para que Israel pudesse obedecer, voltar aos princípios que eles haviam quebrado. Deus começa a levantar homens, mulheres que são juízes sobre a nação de Israel. Eles se levantavam, fazia com que o povo voltasse a servir a Deus. O povo voltava, só que quando o juiz morria, Israel se desviava novamente. Então era assim, um juiz vinha, Israel voltava. Quando o juiz morria, Israel voltava a pecar novamente. E assim Deus precisava levantar outro juiz. Foi assim um período de aproximadamente 300 anos, um período em que levantava-se juiz sobre juiz. O juiz morria, Israel se desviava, Deus levantava outro juiz. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o capítulo de número 13, nós estamos encerrando o período dos juízes, pois este homem, por nome de Sansão, ele está praticamente encerrando o período dos juízes. Sim, logo que depois também Samuel seria, mas este período ele está encerrando. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando morre o penúltimo juiz, a Bíblia Sagrada nos revela que Israel agora é entregue pelo próprio Deus nas mãos dos filisteus. O texto vai dizer que Israel está sendo oprimido por um período de 40 anos. 40 anos Israel está sendo oprimido pelos filisteus. 40 anos Israel está sendo bombardeado pelos filisteus. 40 anos Israel está servindo a um povo tão pequeno, pois naquela época os hebreus eram em maior quantidade, os filisteus eram em menor quantidade, mas mesmo assim o próprio Deus entregou Israel na mão dos filisteus. Após 40 anos Deus se levanta do trono, o anjo se aproxima de Deus e Deus diz: anjo, desce lá e mostra uma mulher que ela vai gerar um filho, e esse filho será um novo juiz da nação de Israel. Todos os juízes foram chamados com uma certa idade. Este homem
homem foi o primeiro homem que Deus, desde o seu nascimento, era um menino que já havia sido prometido pelo próprio Deus. O anjo apareceu em uma mulher da tribo de Dan, casada com um homem chamado Manoá. O anjo aparece e diz: é o seguinte, moça, você é estéril, seu desejo é ter um filho, mas Deus quer um juiz sobre a nação de Israel, porque o meu povo está há 40 anos sendo aprisionado pelos filisteus. O texto vai dizer que essa mulher chega para Manoá e diz: Manoá, um anjo me apareceu e disse que a minha madre seria aberta e que o menino que nasceria no meu ventre seria nazireu de Deus, não poderia cortar cabelo, não poderia beber bebida forte e nem tampouco tocar em morto. O texto vai dizer que agora Manoá ora a Deus dizendo: Deus, se de fato o anjo apareceu a minha esposa, que o anjo apareça novamente e nos confirme o que devemos fazer com esta criança. A Bíblia diz que o anjo se apresenta novamente a esta moça. Ela corre a Manoá e diz: Manoá, o anjo está aqui novamente. Manoá se apresenta e o anjo diz: o que vai nascer no ventre dessa moça, o que vai nascer no ventre dela será um rapaz. O nome dele certamente vai ser conhecido em toda a nação de Israel. Ele será um grande juiz que defenderá e livrará a nação de Israel da mão dos filisteus. Deus havia dito que o que nasceria iria livrar a nação de Israel da mão dos filisteus. Foi para isso que Deus colocou no ventre aquela criança. O texto diz que havia uma ordem de Deus, que essa criança seria nazireu desde o seu nascimento. Havia uma ordem a ser passada para esta criança. Ela jamais poderia cortar o cabelo, não poderia beber bebida forte e nem tampouco tocar em morto. Sansão nasce, Sansão é criança. Eu imagino que todos os anos, quando fazia-se o aniversário de Sansão, a mãe chegava e o pai chegava e relembrava a Sansão dizendo: você é nazireu, você não pode cortar o cabelo, você não pode beber bebida forte e nem tampouco tocar em morto. O ano se passa, Sansão completa 2 anos de idade. O pai e a mãe chega para Sansão e diz: Sansão, o Espírito de Deus está sobre ti, você não poderá cortar o cabelo, não poderá beber bebida forte e nem tampouco tocar em morto. Sansão cresce mais um pouco. Eu imagino que Sansão está chegando à idade de 10 anos, está fazendo um grande aniversário. O pai e a mãe chegam para Sansão e diz: Sansão, não se esqueça daquilo que Deus disse, não revele o segredo a ninguém, porque o segredo está entre mim, seu pai e você, Sansão, porque a sua força consiste na obediência ao Deus dos hebreus. O texto vai dizer que certamente Sansão é relembrado, porque Sansão não pode cortar o cabelo, não pode beber bebida forte e nem tampouco tocar em morto. Só que o tempo passa. Sansão, quando é criança, Sansão dá ouvido à voz de seu pai. Sansão, quando é criança, Sansão dá ouvido à voz da sua mãe. Sansão, quando é criança, Sansão obedece o que os seus pais estão dizendo. Quando somos criança, nós obedecemos. O pai diz não faz, a gente não faz. O pai diz não vai e a gente não vai. O pai diz não come isso e a gente não come. O pai diz não faz aquilo e a gente não faz. Enquanto Sansão é criança, Sansão está obedecendo o que o pai está dizendo. Enquanto Sansão é criança, Sansão está sendo obediente aos preceitos que Deus havia dito. Não revele o segredo, não corta o cabelo, não bebe bebida forte e não toque em morto. Enquanto Sansão é criança, Sansão está seguindo o caminho que seus pais estão ordenando. O problema é que quando a gente é criança, a gente obedece. Quando a gente é criança, a gente sabe que temos uma liderança. Quando a gente é criança, a gente sabe que temos a presença dele. Mas o problema não é quando somos criança.
criança. O problema é quando Sansão se torna adulto. O problema não é quando Sansão é criança, porque quando Sansão é criança, Sansão obedece. Quando Sansão é criança, Sansão ele dá ouvido à voz de seus pais. O problema é quando Sansão está ficando velho. O problema é quando Sansão se torna adulto. O problema é quando Sansão acha que quem manda é ele. O problema é que Sansão ele está achando que quem manda na vida é ele. O problema de muita gente é que quando se torna adulto, o problema de muita gente é que quando é criança obedece, mas quando se torna adulto diz: não, agora eu conheço, agora eu tenho conhecimento, agora eu tenho faculdade, agora eu tenho um cargo, agora eu tenho isso, eu tenho aquilo, e começa a desobedecer a lei, começa a obedecer a voz de Deus, começa a desobedecer a voz do Senhor. Quando é criança obedece, mas quando é adulto já deixa de obedecer. Aconteceu assim com Saul. Saul, quando era moço, obedeceu. Saul, quando era moço, deu ouvido à voz do pai. Mas quando Saul se tornou grande, Saul fez o quê? Já não obedecia mais. O profeta, quando Saul era moço, o profeta disse: Saul, vai para cá, e Saul obedecia. Saul, vai por esse caminho, e Saul ia. Só que quando Saul se torna grande, quando Saul já se torna rei, quando Saul acha que quem está no controle é ele, o profeta diz: não sacrifica, e ele diz: eu sacrifico. O profeta diz: me espera, e ele diz: eu não espero. Por quê, pastor? Porque Saul já está grande demais. O problema é quando a gente se torna adulto e acha que quem manda é nós, que quem está no controle é nós. Ninguém mais manda em mim, eu estou no controle da minha vida. Se não der certo, eu vou para outro lugar, porque quem manda sou eu. Negativo. Aqui você continua sendo servo. Eu tenho faculdade, isso para Deus não é nada. O que vale para Deus é obediência. O que vale para Deus é obediência. O problema é que a gente se torna adulto e acha que a gente está no controle negativo. O problema de Sansão é que quando Sansão achou que ele mandava nas coisas, que quando Sansão não prestava mais conta, Deus estava se retirando de Sansão. Enquanto Sansão achava que quem estava no controle era ele. Ninguém manda em mim, eu não sou submisso a ninguém, eu não falo com ninguém, eu não obedeço ninguém. Aliás, eu conheço Bíblia, eu conheço o texto, eu fiz faculdade, eu tenho teologia, eu conheço hebraico. Problema é seu, mas quem manda em você não é você. Você tem que aprender a ser criança. O maior problema é quando deixamos de ser criança e nos tornamos adulto. Porque quando somos criança, brigamos, mas passa 10 minutos, já estamos juntos brincando de novo. Agora, quando nos tornamos adultos, não fala mais comigo. Me feriu. Quando somos criança, brigamos, mas logo passa o tempo e a gente está ali de novo, se abraçando, se beijando. O problema é quando nos tornamos adultos. É por isso que Jesus vai dizer: se a gente não for como criança, se a gente não for como criança, o problema, sabe qual é? Que a gente está adulto demais. O problema, eu tenho 30 anos de crente, ninguém mais manda em mim. O problema é que estamos adultos demais. Só que Deus está dizendo: enquanto você está se achando adulto, a minha presença está indo embora. Enquanto você acha que você é o bambambam, a minha presença já está indo embora. O problema é que pessoas têm que voltar a ser criança. Por quê, pastor? Porque está adulto demais. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã porque alguém vai ter que voltar a ser criança de novo. Para com isso. Não mexe comigo porque não me conhece. Não mexe comigo
porque não sabe da minha história. Larga de ser, aleluia, grande demais. A gente tem que ser criança, porque se a gente não for criança, o reino de Deus a gente não vai entrar. Se brigou comigo, eu cruzo os braços e já era. Brigou comigo, não olho mais na sua cara. Falou mal de mim, vai ter que me conhecer. Eu vou na casa dela, eu vou bater na cara dela. Escute uma coisa, você está aqui, mas a presença já foi embora. Você canta, você prega, mas a presença já foi embora. Temos que ser criança. O problema é que quando nos tornamos adultos, começamos a esquecer daquilo que o Pai nos ensinou. O problema é que quando nos tornamos adultos, a gente começa a esquecer daquilo que o Pai nos ensinou. Sansão começa a ficar adulto. Sansão começa a esquecer daquilo que Deus havia dito. Não corta o cabelo, não bebe bebida forte, não toque morto, não revela segredos. O problema é que Sansão está indo, Sansão está tomando as suas próprias atitudes. Sansão está batendo a mão no peito e diz: eu tenho presença. Sansão desce na terra dos filisteus. Sansão se apaixona por uma moça. Sansão leva os pais para conhecer a moça. Ele é filisteu, filho de filisteu. O pai diz: está fazendo, Sansão? Sansão diz: mas eu gostei dela. Não tem nenhuma aqui das hebreias? Sansão diz: não, eu quero ela. Eles descem. Os pais estão indo na frente, Sansão está indo atrás. Pastor, por que Sansão está indo atrás? Porque Sansão é adulto. Sansão não anda mais com os pais. Sansão está andando sozinho agora. Sansão está tomando as suas próprias atitudes. E isso é um princípio da queda. Os pais estão na frente, os líderes de Sansão estão na frente. Sansão está fazendo um caminho totalmente contrário. É o princípio de alguém que está caindo. Sansão está vindo um leão, Sansão rasga o leão no meio. Sansão é tomado pela presença do Espírito, rasga o leão. Quando eles estão voltando pelo caminho, após Sansão fazer um voto para se casar com aquela moça, quando eles retornam para a casa dela para fazer o grande banquete, o texto diz que Sansão, os pais vai na frente e Sansão de novo pega outro caminho. Porque Sansão acha que quem manda é ele. Está tomando atitudes que não era para ser tomada. Sansão está indo por um caminho, e por esse caminho Sansão vê o leão morto. Sansão sabe que não pode tocar, porque Nazireu foi separado por Deus. Não pode cortar o cabelo, não pode beber bebida forte e não pode tocar em morto. Sansão está pegando em um animal que está morto. Sansão está pegando mel. Tudo que Sansão, quando Sansão era criança, tudo aquilo que Sansão passava por ele, acontecia com ele, Sansão revelava a seus pais. Sansão chega para o pai e para a mãe e diz: olha aqui o mel. Sansão não diz o que aconteceu. Sansão não falou que ele passou e pegou o mel de um animal que estava morto. Sansão começou a esconder. Sansão começou a encobertar aquilo que havia acontecido. Só que Deus não tinha se esquecido daquilo que o próprio Deus havia dito. Deus havia dito que ele era nazireu e escolhido por Deus. Sansão estava encobertando, mas Deus estava do céu olhando. Ninguém
ninguém estava vendo, mas Deus estava olhando e dizendo: Sansão, cuidado que por esse caminho é a sua queda. Sansão não está respeitando mais ninguém, Sansão não está dando ouvido à voz mais de ninguém, Sansão não está ouvindo mais ninguém. Aleluia. Por quê, pastor? Porque Sansão conhece, porque Sansão está adulto. O texto diz que a Sansão come. Quando Sansão volta para o banquete, Sansão lança um enigma, ninguém consegue decifrar o enigma. 30 homens fazem aposta, nessa aposta ninguém consegue decifrar. No último dia da festa, os homens estão oprimindo a mulher de Sansão. Sansão revela o segredo para ela, ela revela o segredo aos homens, os homens decifram o enigma. A Bíblia diz que Sansão sai, desce a cidade dos filisteus, mata 30 homens, arranca suas vestes, entrega aos homens. Sansão volta para casa revoltado. Um tempo depois, Sansão desce de novo à cidade dos filisteus para ter um acasalamento com a sua mulher. Sansão desce lá, mas a sua mulher foi entregue a outro moço. Sansão está revoltado. Sansão pega 300 raposas. Olha o que Sansão está fazendo. Alguém que está perdendo a visão de Deus, alguém que está trilhando por caminho que não era para trilhar. Sansão pega 300 raposas, coloca a tocha sobre elas, elas vão até o arraial, até a seara dos filisteus, acaba com todo o trigo. Quando os filisteus se levantam pela manhã, eles perguntam o que aconteceu, e alguém diz: foi Sansão que fez tudo isso. Ele sobe até a casa da moça, queima a casa, mata a moça, mata o pai. Sansão está furioso, Sansão está com senso de vingança dentro dele. O problema é que o espírito está se retirando e Sansão não está tomando conta do que está acontecendo. Sansão desce, mata os homens da cidade. Após Sansão matar os homens da cidade, Sansão se esconde na rocha de Etã. Os filisteus estão subindo até Judá e estão dizendo: eu quero Sansão, porque Sansão desceu na cidade, matou todos os homens, queremos Sansão. 3.000 homens de Judá desce até a rocha e diz: Sansão, o que você fez, Sansão? Os filisteus estão subindo, eles querem você. Nós iremos te amarrar, Sansão. Amarrar os braços de Sansão. E os filisteus pegaram Sansão pelo braço e começaram a andar festejando e dizendo: vencemos Sansão. Sansão está amarrado, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou Sansão. Sansão arrebentou as cordas. Sansão pegou uma queixada de jumento e matou 1.000 homens. A Bíblia diz que agora, após matar Sansão, está com a autoestima lá em cima. Sansão desce até uma cidade chamada Soreque, encontra uma moça por nome de Dalila. Sansão se apaixona por ela, Dalila se apaixona por ele, e o texto diz que um belo dia os homens, os príncipes da cidade sobem e dizem: é o seguinte, Dalila, precisamos que você descubra o segredo de Sansão, precisamos que você revele o segredo de Sansão. Aonde consiste a sua força? O texto diz que a mulher chega para Sansão e diz: Sansão, aonde está a sua força? Sansão olha para ela e vai dizer: se você me amarrar fortemente com cordas novas, certamente a minha força será perdida. Ela amarra Sansão.